Salve, salve meus amigos, bem-vindo ao nosso canal de cortes, onde tem os melhores momentos do Prosa Cinexo, certo? Lembrando, quer fortalecer nós? Quer ajudar a gente? Aqui tá a chavinha Pix, que é o pixdoprosa@gmail.com, ou no link da descrição, onde tem um grupo do Apoia-se, certo? Então, é isso meus amigos. Aproveita o vídeo e bora pro corte. Mano, você já é gigante, ainda fazer luta é quase um Arnold Schwarzenegger, caramba. É, não, mas não dá base pra nada não, né? A pólvora foi inventada faz tempo. Tem uma rima do Shaolin que fala, né? Desde que inventado o Blau, não existe homem o bastante, tá ligado? Não existe corajoso o bastante. E cara, como que foi essa... Mano, eu sempre queria perguntar pra você, tá ligado? Sobre essa vivência sua de professor, mano. Porque, vamos lá, tá ligado? Tipo, ser professor, praticamente... Eu sei que talvez você é muito cancelado pros professores, mas enfim. Tem aquela estigma, tá ligado? De ser professor o segundo pai. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar e tal, mas é uma das realidades aqui na educação brasileira, tá ligado? E tipo, mano... Eu fiz muitas aulas em quebradas pesadas, enfim. E tipo, mano, cadê teu pai, tá? Cadê tua mãe, tá? E querendo ou não, eles meio que se via comigo como uma figura paterna, tá ligado? E eu tipo, mano, mal tinha completado meus 18 anos, tá ligado? Tipo, dar uma moralidade pra alguma molecadinha. Cara, e por história, tipo assim, na minha concepção, a matéria de história há professores e professores, mas acho que na minha opinião a história tem que cativar, tá ligado? Não tem papo, porque, pô... porque eu vou saber do passado, se eu tô vivendo agora? Sei lá... Tratado de Tordesilhas, pra que eu vou saber, sendo que já passou? Mano, como que foi essa vivência sua de professor, mano? Onde que surgiu essa vontade? Mano, respondendo sobre a sociedade ver, né, o professor como segundo pai, ou... família é uma escola, tudo mais. Eu acho que tudo depende da perspectiva e do local, porque a minha experiência foi professor de escola privada. Então, a realidade de escola privada, ela já é uma realidade diferente das escolas públicas, tá ligado? Então, você vê que é social também. Então, um professor tem a probabilidade dentro de uma escola pública, talvez, você mesmo deu o exemplo, de ser essa figura... Porque estatisticamente, dependendo do grau da sociedade, vai ter menos famílias estruturadas do que em outras áreas, em termos de, falando enquanto classe econômica e tudo mais, tá ligado? Igual tem uma frase que eu vi no documentário que fala, na minha quebrada, acho que até o Santi fez essa frase, não sei se ele pegou desse documentário, mas é a mesma. Na minha quebrada, só de ter pai, você já é chamado de boy. Tá ligado? Então, dependendo da quebrada, eu lembro que na minha realidade que eu dava aula no ensino privado, então falando enquanto reunião de pais e mestres, os pais acompanhando, não tinha essa defasagem assim, tá ligado? Geralmente, tinha um pai presente na família. Então, isso já é meio que mostrando mesmo que é social a educação também, quando você vê os problemas, as dificuldades... e os privilégios de alguns e não de outros, tá ligado? Mas, então, falando por mim enquanto professor, agora falando enquanto filosofando sobre, sem ter uma causa, né, empírica, de conhecimento de causa... Pode crer. A questão é porque a educação, ela tem essa meta, talvez pode ser até utópica, de transformação, de trazer algo novo, de trazer conhecimento. Então, a gente... tende a direcionar isso ao ponto de chamar um professor de segundo pai, igual você disse, de ver uma figura paterna. Mas aí se você está na realidade, que você tem uma criança ali, um adolescente, que nunca alguém foi gentil ou cordial, ou nunca alguém teve a paciência de explicar algo de uma maneira que a criança, o adolescente entenda. Cara, esse cara é foda, olha esse cara ali. Ou, tá ligado? Se a criança tiver essa percepção, se a gente conseguir, então... Mas não vejo que tenha essa obrigação. Porque imagina você, enquanto indivíduo, ganhando pouco na rede pública,
E aí, querendo colocar pra você como sacerdócio, tá ligado? Sim, Ah, sim. você tem uma missão, É o a educação bastião. é o mais importante. Eu falei, mano, tô num salário que não é muito bom, com a carga horária muito maior do que de professores, por exemplo, da rede privada, e vocês ainda querem me colocar isso como sacerdócio, como se fosse algo até espiritual, tá ligado? E, inclusive, eu acho que fazem isso pro professor aguentar a carga, tá ligado? Diga, vamos até, se você me permitir, a gente entrar em detalhes, fazer esse debate público versus privado, tá ligado? Vou falar um pouco do tempo como aluno. Tipo, eu era do turma do fundão, então, né, turma do fundão é sempre tranquilo. E, mano, eu tinha muitos professores, tá ligado, que, tipo, falavam que a gente não ia conseguir nada, a gente não ia ser nada na vida, ia ser isso, ia ser aquilo. E hoje em dia eu olho assim, eu falo, poxa, tá, se você não quer dar aula ou menosprezar a gente, tranquilo, acontece. Isso aí é a vida cruel da sua melhor forma. Mas, poxa, não precisa falar todas essas coisas, sendo que, cara, eu tô conseguindo me virar, tá ligado? E, tipo, acontecia isso na escola privada, mano. Tipo, aos professores ser... acho que eu vou usar o termo cruéis, assim, com o aluno, porque, mano, isso eu percebi que machucou um pouco, tá ligado? Tipo, é aquela coisa, sei lá, eu tô com um estúdio aqui, um podcast, e, tipo, mano, indiretamente tô provando pro professor que tudo que aquela groselha que ele falou pra mim, é ao contrário que eu tô conseguindo ter meus ganhos, tá ligado? Tinha esse tipo de coisa cruel, assim, na escola pública ou na escola privada, Giga? Mano, eu acho que depende da época, tá ligado? Dependendo da época, sei lá. Quanto mais você voltar para trás, maior vai ser o grau, assim, de coisas que a gente considera absurda, inclusive de um professor falar. Na minha época, que foi de 2011 a 2014, era meio que aquela fita de você ser um funcionário. Você pode ser um bom professor, mas você tem que ter uma certa popularidade, tanto de nível de conhecimento que você consegue transmitir, quanto também de popularidade social, saca? Porque você é um funcionário, quanto mais você está sendo, não precisa nem ser cruel, mas você está sendo deselegante, você não está sendo muito simpático e tudo mais, e é lógico que há limites entre o que é ou não é simpático, mas eu me via como funcionário, então eu não queria perder aquele trampo ali com o salário da hora, e aí eu já tentava ser cordial, tanto porque é a primeira maneira que eu tento ser com uma pessoa, quanto porque eu estava ali num local que eu queria permanecer. Aí se você está numa rede pública, principalmente quando você volta para sua época, que igual eu falei, quanto mais a gente vai voltando no tempo, a gente vai percebendo que o que era algo normal vai se tornando absurdo. Eu acho que o João Pimenta, tá ligado? Aquele comediante. Muito bom, eu acho. Pra você, meu amigo. Falando o professor dele, que ficava puto e ia pra porta da sala fumar um cigarro. Algo que é absurdo, mas nos anos 90, mano. Anos 90, irmão. Então, eu já fui utilizado pra caramba por professores. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, a professora falou, imagina, bem anos 90, certo. Qualquer coisa que você falasse em termos homofóbicos ou que você tivesse um deslize, que a homofobia era muito grande, correto. A professora vai e fala pra mim, isso sem eu ser homossexual, sendo hétero, mas aquele bagulho, você falar um bagulho ali, anos 90 ali, mano, você era tirado o resto da vida, sim, mesmo sem você ser realmente, imagina quem era. Aí eu apresentando uma apresentação muito ruim, de fato, a professora da vida fala pra mim, ei, Daniel, tira o ovo da boca pra falar, mano, o resto... Sério que soltou essa de graça, assim? O resto do ano, a molecada, eu ia falar, tira o ovo da boca, E aí você juntava tanto o sarro, né, quanto os anos 90, terra sem lei, mano. De graça, sim, Gil. Então, eu já vi professor falar coisa pra caramba, então, mesmo hoje na rede pública, pode ter professor que ainda é cruel, só que hoje o bom senso, a vigilância, o modus operandi não permite determinados graus de coisas para se fazer dentro de uma sala de aula que antes era normal. Falar ovo, né? Igual minha mãe falava, meu pai. Antigamente, na época deles, a época dos meus avós, era palmatória. Na minha época, a palmatória já era um absurdo de se pensar. Pode crer. Assim como coisas da minha época, hoje é um absurdo de se pensar de um professor falar, tira o ovo da boca. Tá ligado? Falou desse jeito. Não, ele falou tira os ovos, ainda falou no termo. Ela falou no termo no órgão masculino mesmo, tipo, pra zoar, sabe? Tipo, uma professora, mano. Que também era professora de ensino religioso e mandava nós ler o novo. Gente, hoje abram o Novo Testamento na página tal, copiem
tal até tal. A matéria era isso, copiar o Novo Testamento. Era. Caraca, mano. Bom que pelo menos eu aprendi um pouco sobre o Novo Testamento, inclusive pra jogar em falsos cristãos igual elas são, tá ligado? Pelo menos me deu um pouco de conhecimento. Irmão, pra você, meu amigo, que gosta de dar um tapa num back, Kenfo, Gorila, Pantera, Dedo do Hulk, Chichichong, Chosen, Perna de Grilo, Naldo, Banza, Fininho, Chá, Bamba, Diamba, Remédio Sem Bula, Carburante, Trave, Bino e simplesmente fumar aquele que deixou Gabriel Pensador, eu tenho uma salvação pra você, certo? É a nova parceria do Prosa Sem Nexo. Confira aqui no Instagram e redes sociais a nova parceria que é o Headshop Mais Um. Confira aqui agora com os produtos de melhores qualidades pra você ficar com o pulmão aquecido. Esse foi o oferecimento do... Esse é o Jabá do Lobão.